Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5 diz: entretanto chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com correntes alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Senhor Deus e Pai, aqui está o texto escolhido para nossa reflexão, nosso aprendizado e nosso ensino. Peço, Senhor, que venha nos auxiliar e nos ajudar, para que possamos conhecer mais de Ti e assim temê-lo, Senhor, pela grandiosidade de Deus que és, porque Tu és o único Deus. Que nada nos roube neste lugar, para a Tua glória te pedimos. Amém e amém, Jesus. Eu coloquei como título: Tragédias de brincar com o pecado. A história deste homem, ela é fadada à tristeza, porque este homem, como milhões e milhões que estão permeando o globo da terra, ele não tem vida, ele tem uma subvida, ele está abaixo da linha da existência. Quando eu vejo as calamidades que se dá, as tragédias, o desmoronamento, as enchentes, enfim, todos os cataclismas que atingem os milhares e milhares de pessoas, eu me lembro desta passagem, porque essas pessoas, elas não estão com a vida plena. Jesus disse: se me ouvirdes e me obedecerdes, terás o melhor desta terra. Está lá no Isaías capítulo 1, verso 19. Se me ouvirdes e obedecerdes. Quando o homem recusa a ouvir a palavra de Deus, ele se torna vítima de si mesmo, ele se torna o algoz, o responsável pelo que vai acontecer na vida dela. É bem verdade que o pecado, a princípio, ele não mostra a caranca que ele tem. Todas as pessoas que começam a pecar, como nós vemos a história do filho pródigo, contada por Jesus, a parábola lá de Lucas capítulo 15, quando ele estava com o seu dinheiro, ele se divertia muito, muita saúde, muitas mulheres, muitos amigos, muito de tudo, mas só que o muito sem Deus é nada, e o nada com Deus é tudo, e de repente o muito dele acabou, e veio, como diz o relato de Jesus, o que? A tragédia. Veio o cataclisma, veio o deslizamento de terra, veio o soterramento, veio a enchente, enfim, veio a tragédia. Aí a Bíblia diz que aquele moço acordou. Esse moço também acordou. Parece uma réplica, do que Lucas escreveu, porque quando ele viu Jesus, ele se humilha diante de Jesus e pede misericórdia. Ora, Jesus, ele tem um coração que não é como o meu e o seu,
que está sempre disposto a apontar, a dizer por que está naquele lugar, naquele estado, naquela condição. Jesus simplesmente repreendeu aquele demônio. E aquele demônio, veja bem, que é um demônio que suplica para Jesus. Interessante. O diabo conhece o poder de Deus. E aqui ele reconhece Jesus e diz: que tenho eu contigo? Em outras palavras, o que o diabo estava dizendo aqui? Eu estou fazendo alguma coisa com você? Mas acontece que quando você lê o Atos no capítulo 9, você vê ali o encontro que Jesus teve com Saulo de Tarso. E ali Jesus, ele se apresenta para o Saulo de Tarso, dizendo para o Saulo de Tarso: por que você faz isso comigo? E o Saulo dizia: quem és tu, Senhor? O Saulo não conhecia, mas o diabo aqui conhecia Jesus. Você viu o que ele diz? Ó Filho do Deus Altíssimo, o que eu faço com você? Mas acontece que quando o diabo faz qualquer coisa para uma pessoa na terra, está fazendo como que para Deus. Porque Deus não tem prazer na morte do perverso. Do ímpio ele não tem prazer. Quanto mais aqueles que, como Judas, por um certo momento, fizeram a vontade de Deus. Acontece que a vontade de Deus, ela tem que ser permanente e ininterrupta. Por isso que ele diz para o Daniel, lá no capítulo 13 do livro de Daniel: e tu, Daniel, vai até o fim. O seu descanso vai estar no final da sua jornada. Todos nós temos uma jornada aqui na terra. Nós não sabemos de quanto tempo consiste a nossa existência aqui na terra. Mas lá no capítulo 14 do Jó, Deus sabe o número dos nossos dias. Ele diz ali que Ele sabe o dia do nosso tempo aqui na terra, da nossa existência. Nós, graças a Deus, não sabemos. Como seria terrível se o soubéssemos, não é mesmo? Mas Ele então obstruiu no nosso conhecimento isso, porque nem todos podem ser como Paulo, que diz: o tempo da minha partida chegou, e ele diz: agora eu vou buscar a minha coroa, que o santo ele me prometeu. E eu gosto muito desse texto lá do capítulo 4 de Timóteo, porque ele diz: não somente a mim, ele diz. Então ele me incluiu, ele incluiu você. O Paulo colocou você ali, porque você tem que estar inserido neste plural que o Paulo diz: mas a todos quanto estão aguardando. Você está aguardando? Você está esperando a volta do Senhor? Todos que estão esperando e aguardando a sua vida. Quem é que está esperando? A igreja. A igreja. E eu fiquei vendo este homem aqui, atormentado, querendo uma oportunidade, mas ninguém lhe dava nada. É como um filho pródigo. A Bíblia diz que ele queria comer até as bolotas dos porcos, mas está lá no Lucas 15, ninguém lhe dava nada. Este homem, quando entrava na cidade, o que ele recebia? Açoite, só recebia surra, só recebia o que? Varadas, só recebia prisão, cadeias, correntes. Prendiam e amarravam a ele, e ele tinha que se livrar das correntes. Quem está preso quer se livrar das correntes. Mas quando ele se livrava, para onde que ele tinha que ir? Ele tinha que ir para os sepulcros, aonde ele habitava. Ele tinha que ir para as montanhas. Ele tinha que ficar nos lugares que estavam os porcos, diz a Bíblia. Tanto é que aquele demônio que suplicou para Jesus, aqueles demônios, ele pede para entrar nos porcos. Quem é que é feliz morando, habitando e fazendo a sua casa num lugar como esse? Então, quando você vê, presta atenção, uma pessoa que está pulando o carnaval,
uma pessoa que está virando bolsinha nas esquinas da vida aí, uma pessoa que está nas boates, uma pessoa que está nos antros inferninhos desta vida, não pense que ele está feliz. Está apenas travestido de felicidade. Aquilo é apenas uma máscara. É apenas uma máscara. É uma fantasia, como eles fazem com as suas alegorias. E foi um espetáculo aí para essa nação e para o mundo inteiro. Pena que esse país, né, faz isso. O nosso presidente, que colocou uma imoralidade dessa na sua internet, e chegou, né, os profanos, né, que queira que eles nos ouçam, né, e se levantaram contra o profano, né, como se isso não fosse responsabilidade do estadista. E eu, como servo de Deus, eu digo mais do que isso, porque todos os homens de Israel, que eles fizeram a vontade de Deus, a primeira coisa que eles fizeram é acabar com a imoralidade, com a pornografia e com o culto aos lobos, aos deuses ídolos que estão por aí. Todos os santos homens de Deus e monarcas estadistas que dominaram sobre Israel. Aí eu vi o presidente um pouco tímido, né? Porque não repercutiu. Tudo que for falado de dignidade, de honra e de moral, já 100 anos atrás o Rui Barbosa disse que isso daí seria abolido. Eles vão abominar mesmo. Agora, o outro que estava aí, os times que estavam por aí, eles soltavam a franga. Quanto mais melhor, quanto mais prostituição, quanto mais adultério, quanto mais vício, quanto mais drogas, né? E esse país nosso, ele é campeão em tudo quanto é imundície, inclusive o carnaval é esse cenário. Mas para onde que leva isso? Leva para as montanhas, leva para o sepulcro, leva para o lugar dos porcos, leva para o lugar das imundícias onde esse moço estava. Eu gosto muito da passagem que o Senhor, lá em 1 João, no capítulo 5, verso 18, diz que o pecado, só aqui, o pecado não tem domínio sobre nós. Por quê? Porque o diabo não toca. Está lá o santo apóstolo dizendo, o diabo não pode tocar. Sabe qual é a ira do diabo? Porque ele quer tocar na igreja, ele quer destruir a igreja, ele quer que a igreja também participe, né, dessa imundície toda. Pena que algumas delas vão de roldão e se deixam levar por essa festa maligna e tantas outras que fazem, não é mesmo? Mas por que eles fazem? Porque não são filhos de Deus. Eles ficam bravos com a gente. Eles ficam bravos com a gente. Tem religião, mas não são filhos de Deus. Quando eles foram peitar Jesus, lá em João, no capítulo 8, no verso 39, dizendo, nós temos a nossa religião, como eles dizem, né? Quantas vezes esse ouvido ouviu isso? Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou crente, eu sou ateu, eu sou islã, eu quero saber que capeta você é. Eu quero saber se a sua vida não está boa, é porque você não é de Deus. A religião não muda você. Aí sabe que Jesus diz quando eles falam isso, lá em João 8,39 para ele, no verso 44, Jesus contrariou a filosofia dele, falou, vocês são filhos do diabo. Esse homem aqui era filho do diabo. Por quê? Porque ele deu ouvido ao diabo. Quem dá ouvido a Deus, os que ouvem a palavra de Deus, os que estão aqui hoje, querendo ouvir, peca sim, todos nós pecamos, mas só que nós nos redimimos do nosso pecado. A Bíblia diz, sentireis os vossos pecados, quando ele vos achar, mas eles lá não sentem. Estão anestesiados, é tanta droga, é tanta axé, é tanta música, é tanto funk, é tanta bebida, é tanta prostituição que eles não sentem, não conseguem discernir. Eles falam palavrão, contam piada, eles sorriem, nós não. Quando ouvimos uma bobagem, nós já clamamos o sangue de Jesus, tapamos nosso ouvido e falamos, Senhor, guarda minha alma, para ela não se corromper. Por quê? Porque eu sei de onde eu saí. Eu saí do mesmo lugar que esse moço aqui,
quando o diabo tripudiava a minha vida, como fez com a vida deste moço, levando ele às coisas piores desta terra. Mas ele queria ser livre. Você pensa que a prostituta não quer ser livre? Já conversei com muitas que gostariam de deixar a vida da prostituição. Quando fomos fazer missão lá no Ceará, eu me lembro de uma jovem bonita que estava lá no sertão, e eu fui à casa dela. Os pais são velhinhos e cegos, e vinham um empresário lá de Fortaleza. O cara andava 500 quilômetros para transar com ela lá, e deixava uma cesta básica, dava 10, 15, 20 reais para ela. E ela falou para mim: pastor, olha meus pais, olha minha vida, olha aqui, não tem nada nesse. E de fato não tem nada. Se tem um lugar que me fez chorar, foi Várzea Redonda, no Ceará. O lugar desgraçado, é o mesmo lugar disso aqui. Você procura Deus lá e não acha. Você encontra lá um padrinho Cício lá, que nem na igreja católica ele entra, mas é adorado naquele lugar. Nem a igreja católica reconhece ele como santo, mas ele é adorado lá, e bem adorado mesmo. Todos os dias que ficamos lá, 15 dias, não teve jeito. O meu missionário ainda falou: pastor, vamos mudar a retórica, esses caras aqui vão cortar a gente na faca aqui. E a gente até queria, mas quando começava a pregar, não tinha jeito. Era prostituição e idolatria, a mensagem que Deus colocava no nosso coração. E eu dizia para eles que eles tinham que sair daquele estado, e não podiam sair com religião, porque o João 8,39, como eles quiseram falar para Jesus: nós somos seguidores de Abraão. Não adianta você seguir Moisés, seguir Abraão, seguir Pedro, Paulo, Maria. Adianta? Não adianta, você tem que seguir Jesus. É Ele que é o caminho, lá em João 14,6. Não é Maria, que puseram ela até como rainha. A Bíblia não fala que no céu tem rainha. A Bíblia não fala, mas a igreja lá colocou ela como rainha. Então lá no céu tem uma bendita, uma rainha, entendeu? Que foi uma mulher santa aqui, sim, porque Deus escolheu ela, assim como a igreja. A igreja é santificada. Você é santificado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí então Jesus, aquele dia, ele sabe onde está o perdido. Ele foi à procura deste homem. Parece que ninguém via a angústia que estava no coração daquela pessoa, mas Deus estava vendo. O Senhor estava vendo, e Ele sabe cada pensamento. A Bíblia diz que Ele conta até o número de cabelos que nós temos na nossa cabeça, sabe o número de poros que nós temos. Hoje os homens contam 100 bilhões de células que você tem na sua mente. Hoje a ciência prova muitas coisas, mas muitas coisas não sabe provar, não consegue provar. Veja bem o que o Salomão diz: você sabe o caminho do vento? Ele pergunta. Você sabe como se forma o osso no ventre da que está grávida? Aliás, não sabe nem quando está grávida, só depois que começa a crescer a barriga que sabe que está grávida. Mas a Bíblia diz que Deus sabe tudo. Os meus olhos te viram o teu corpo sem forma, diz o Salmo 139, a partir do verso 16. E Deus formando uma vida no ventre de uma mulher, para depois redundar nisso, para depois acabar nisso, sendo o quê? Sendo um veículo do capeta, sendo um instrumento do mal, sendo alguém que o diabo manipula, tripudia a vida dele e faz um estrago tremendo na vida desse moço. Quanta dor sofria este homem, quando ele, saudoso da família, dos parentes, dos seus contemporâneos, ele entrava na cidade. Qual era a recepção que ele tinha? Só maltratos. Aí Jesus, que veio para curar os enfermos, então aquele dia ele atravessou aquele mar. Foi na noite, inclusive, que teve aquela tempestade.
O diabo é assim. O diabo, quando ele percebe que o Senhor está vindo para libertar alguém, então ele cria um monte de coisas, ele cria um monte de embaraço. Se o Senhor não abrir o caminho, você não consegue a salvação. Por isso que lá em João 6,40 ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não te mandar. Então você foi mandado por Deus. Deus é que envia, e enviou o seu filho aquele dia. Vai para Gadara, meu filho. E Jesus então, obediente ao Pai, pega o barquinho e vai com os discípulos lá para Gadara, no meio de uma tempestade horrorosa. Mas Jesus não está nem aí com tempestade. Para ele, quanto pior é melhor, porque ele vai demonstrar o poder dele, o poder criador dele. Todas as coisas que existem, o Hebreus no capítulo 11 foi feito por ele. Todas as coisas existem por ele. E o João 1 diz: sem ele não existiria nada. Nada do que existe, nada do que foi feito, se fez, diz a palavra de Deus. E agora então ele chega, e aquele moço então viu a sua oportunidade. Parece que eu vejo esse quadro: Jesus desembarcando do seu barco, e aquele moço naquela ilha, naquelas montanhas, olhando que vinha chegando alguém, e ele, esperançoso de um dia encontrar-se com o Senhor Jesus, certamente ouvira falar de um libertador, certamente quando ia à cidade esperava encontrar-se com Jesus, mas Jesus não tinha vindo ainda ali. Por quê? Porque era um lugar íntimo, era um lugar que expulsava Jesus. Depois de Jesus libertar aquele moço, Jesus também foi expulso de lá. Aquele moço queria até voltar com Jesus, ir embora com Jesus e ficar no ministério com Jesus, mas Jesus falou para ele: eu preciso que você vá para a sua casa, porque aqui eles não me recepcionam, aqui eles não fazem o que você fez comigo. Você se dobrou diante de mim e me adorou. Você me reconheceu como libertador, como salvador. Se você não encontrar Jesus como libertador, você nunca vai perceber que você precisa de uma pessoa assim. Você vai ser o seu próprio libertador. Por isso que as pessoas até dizem assim: não me inveje, faça como eu trabalhe. Como se todas as posses, toda a capitalização, tudo aquilo que ele adquiriu fosse por forças próprias. Jesus diz lá em Deuteronômio 8:18, diz assim: não diga que foi o seu braço que te deu a casa, te deu carro, te deu família, te deu filho, te deu riqueza, mas o Senhor que nos dá. É isso que Deus quer. Ele quer que reconheça em todos os seus caminhos. Está lá em João 17:5, que conheça a Ele como único Deus e a Jesus Cristo que Ele enviou. Mas o homem não quer reconhecer Jesus. Por quê? Porque ele se sente dono da situação, até vir a tragédia como veio na vida desse moço, que certamente brincou com o pecado. Brincou com o pecado. E o que diz João? João, no capítulo 5 da sua epístola, no verso 19, diz que quem está liderando no mundo é o diabo. Está lá: o mundo guiado pelo demônio, está escrito lá em João. E o que o demônio faz? Ele rouba, mata e destrói. Ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Entendeu? Agora, eu gosto porque o mesmo João diz: mas veio um para dar vida abundante. E ele provou o poder que ele tem. Quando ele pegou aquela legião de demônios que disse: que temos nós contigo? Você veja bem, o diabo estava judiando, perturbando, arruinando e matando a vida daquele moço, mas não queria o quê? A gente perversa que está roubando lá fora, que está prostituindo lá fora, que está matando lá fora, que está assaltando lá fora, ele quer se dar bem ainda. Quando acontece o mal, com ele não quer. Agora ele não faz mal para os outros. O diabo é assim. Cuidado quando você olha o seu semelhante como inferior e você com poder de fazer o mal para ele, mas você não quer receber o mal. Paulo em Gálatas 6:7 diz: o que você plantar você vai colher. Por que o diabo aqui ele foi derrotado mais uma vez? Porque o mal que ele plantou, ele tinha que receber. Ele tinha que receber.
E aqueles demônios todos foram lá para aquele abismo com aqueles corpos todos. Mas a vida que Deus construiu, que Deus entreteceu no ventre da mãe desse moço, Ele não pôde destruir, como não pode destruir a minha e a sua vida. Por quê? Porque nós também tivemos um encontro com Jesus. E é o encontro de Jesus que vai fazer a grande diferença. De quem nós somos filhos? Essa é a pergunta. João disse: se você é filho de Deus, o diabo não te toca. Mas se você não é filho de Deus, o diabo vai e arruína, tripudiando a sua vida, fazendo os piores desastres. Quando eu vejo, e neste século que nós estamos vivendo, é tragédia para tudo quanto é lado. Nunca tivemos tanta sequência de tragédia, terremotos, abalos sísmicos, tornado e tantos furacões. Nós sempre tivemos na terra, sempre tivemos, mas não com o índice que nós estamos tendo agora. Por quê? As pessoas falam que é por causa da massa de ozônio, é por causa da ação do homem contra a natureza. Tudo isso eu aceito, mas eu sei de uma coisa: a minha Bíblia diz que é por causa do pecado do homem. O pecado que é causador dos males. Porque no pecado o poder de Deus não age. No pecado o poder de Deus não tem ação. O que diz o Isaías 59? O pecado faz separação entre Deus e o homem. A ação de Deus fica inócua, sem sentido, quando há o pecado. Mas Jesus veio para libertar-nos do pecado. Jesus veio para tirar e devolver a felicidade de alguém que não podia ir para a casa dele. O que Jesus disse para ele? Jesus, verso 19, eu vou ler o verso 8. Ao entrar Jesus de volta no barco, porque foi expulso daquela cidade, o jovem que era endemoniado suplicou para que deixasse ele ir. O verso 19, Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo o que Deus te fez e como teve compaixão de ti. Ele encontrou o caminho de volta para o lar. Agora ele não tem que viver mais aquela vida miserável. Eu vivi a vida miserável por 40 anos lá fora. Eu conheço de perto a vida miserável. Esse moço conhecia de perto. As pessoas da cidade sabiam que ele era um agente do mal. Significa que um traficante, um bandido, uma prostituta, um ladrão que é conhecido pela sua ação na sociedade, de repente encontra-se com Jesus e torna-se um pregoeiro da justiça, torna-se um pregador da palavra de Deus, torna-se um mensageiro do Evangelho. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Mas você tem que fazer o quê? Se dobrar diante dele, reconhecer a grandeza dele. Foi o que esse moço fez. Quando ele está naquela ilha e vê Jesus se aproximar com o seu barquinho, ele não teve dúvida: que bom que o Senhor veio até aqui. Ele correu e se lançou aos pés de Jesus, suplicando a sua libertação. Por que você não faz isso? Por que você quer continuar sofrendo, você que vai dormir? Por que quer continuar chafurdando os esgotos da vida? Viver no sepulcro, no meio dos porcos, quer dizer, no meio dos porcos é todo o lixo que tem nesse mundo, da prostituição, da inveja, da cobiça, do roubo e de tanta coisa que Deus não se agrada. Mas Jesus hoje está entrando na sua cidade. Você que está ouvindo agora essa mensagem, como ele entrou em Gadara, ele está entrando agora na sua vida. E ele entra para transformar aquilo que não pode ser feito por instituição nenhuma. Por quê? Porque, como eu disse, Jesus não está nem aí com as instituições da terra. Quando eles dizem em João 5,
8,39, nós somos filhos de Abraão. Eles estavam dizendo, como diz, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou crente, eu sou budista, eu sou... E Jesus falou, no verso 44, isso não resolve o seu problema, isso não soluciona a sua causa, isso vai fazer você continuar vivendo no meio dos pobres, vivendo no meio do lixo, vivendo se escalabrando na terra, dormindo no sepulcro. Ele morava no sepulcro, diz esse texto de Marcos capítulo 5. Sepulcro, quem é que é feliz morando no cemitério? Nem o coveiro. O coveiro só vai a trabalho e depois ele foge de lá. Ele sai de lá. Fica só os plantonistas lá, que também fica por causa do dinheiro. Mas não fica lá porque tem amor no fundo nenhum, não. Entendeu? Então o que acontece? Não consegue sair de lá. Então tem muitas coisas que você não consegue sair. Por quê? Porque as suas forças são pequenas. Porque até agora, como os judeus no tempo de Jesus estavam encanados com as leis de Moisés, que não servia para nada, e eles foram criando mais leis. Só nesse país nós temos mais de 18 mil leis e resolve o problema nosso. Eles estão criando mais leis ainda, sabe disso? Estão criando mais leis ainda. Tem lei aí do bafômetro e todo mundo continua enchendo a cara. E não tem lei, da lei seca aí, que não pode beber e dirigir, né? Não tem. Estão criando mais uma lei aí, que o cara tem que pagar R$500 se ele fizer xixi na rua e não sei o que tem. Eles vão continuar fazendo, porque estão tudo, né, naquela festa profana. Você não vê que eles mostravam na sua televisão o lixo que eles deixavam. Agora, quando vai na marcha para Jesus, presta atenção, você que é crítico nosso, quando vai para um evento evangélico, você não encontra um papel de bala no chão. Por quê? Porque é assim que funciona com os crentes. A gente somos ordeiros, nós somos pessoas ordeiras e honradas. Nós não usamos entorpecente algum. Quando nós nos reunimos em praça pública, em qualquer campo, em qualquer lugar aberto, é como se estivéssemos na igreja. Nós estamos celebrando a vida, celebrando a salvação. E é por amor a você que a gente está fazendo isso. Estamos aqui hoje por amor a você, porque eu sei que essa mensagem vai te alcançar, para você sair da sua gadara, desse estado miserável, onde todas as eclipses da vida atingem você. Não pode chover e não pode esbarrancar, já soterra tudo, não pode andar com o carro. A minha filha, que está voltando agora no sábado, do mesmo lugar que ela foi passar agora esses tempos, né, de feriados, lá em Estrela do Oeste, a terceira, última vez que ela foi para lá, um carro veio da outra pista, bateu no carro da frente, arrebentou tudo. Ela no meio saiu fora e bateu no carro de trás. Aí algumas pessoas vão dizer que ela é mais no volante. Se fosse o meu genro, eu ia dizer, ele é bom motorista mesmo. Mas a minha filha, eu sei que não é lá aquelas coisas todas, entendeu? Mas o Senhor estava com ela. Então o carro bateu ali no carro da frente, arrebentou com tudo. Ela conseguiu sair, bateu no carro de trás. Ela olhou no espelho, travou a estrada, não passou mais ninguém, só ela foi o último carro a ir embora para a Estrela do Oeste, lá para Jales, de Votuporanga. Quando estavam no avião, o avião já estava taxiando para ir para Londres. O avião já estava taxiando para pegar a ponta da pista e alçar voo, decolar. De repente, a minha mulher está aqui, o piloto anuncia, vamos ter que voltar para a plataforma. Voltou, tentou arrumar o avião lá, né? Não conseguiu. Depois de 2 horas, mandaram nós para casa, puseram em hotéis, os que não podiam, eu fui para minha casa. No outro dia nós embarcamos. Depois soubemos que o trem de pouso, se ele fosse recolhido, ele não seria aberto lá em Londres, e nós íamos morrer todo mundo lá. Deus guardou, não foi a sorte, não foi a habilidade do piloto. Deus é que
mandou ele olhar algum detalhe naquele painel e ele percebeu. É assim. Agora lá nos Estados Unidos está gelo para tudo quanto é lado. Não faz um ano nós estivemos lá e passeamos para tudo quanto é lugar. Que coisa linda! Curtimos tudo lá, fomos para Boston, fomos para Massachusetts, fomos para Brooklyn, fomos para muitos lugares lá. E o tempo vai agora lá para ver. O pessoal está esquiando até dentro dos hotéis lá. Entendeu? O pessoal está velejando lá, entendeu? Porque não dá para andar naquilo lá, entendeu? Quando não pega fogo, é gelo demais. Quando não inunda, entendeu? Mas quando você está lá no Equador, de terremoto para tudo quanto é lugar, lá não aconteceu coisa nenhuma. Em Israel, quando estivemos lá em Israel, o tempo ficou maravilhoso. Só para você ter uma ideia, chovia quando a gente estava dentro do ônibus, mas quando a gente descia do ônibus, então estancava e a gente passeava, procurava tudo. É assim que aconteceu em Israel. Ah, mas que sorte que você tem. Eu não tenho sorte, eu sou abençoado. E Deus quer te dar essa bênção. Ele quer tirar a maldição que está na sua vida. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você se humilhe diante dEle. E a Bíblia diz que quem se humilha, Ele exalta. Fiquemos em pé e adoremos a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Oro pedindo que alcance a vida dos que estão aqui e daqueles que vão ouvir a posterior. Eu te peço